Boa tarde, Brasil. Boa noite, Estados Unidos. Pra quem não sabe, não sei se dá pra perceber, eu tô no Brasil. Isso mesmo. Desde a minha última viagem que eu fiz, a road trip, que eu vim mostrando nos últimos vídeos, eu passei mais um tempo nos Estados Unidos e voltei pro Brasil. E isso é história para outro vídeo. Mas no vídeo de hoje eu vim falar somente sobre os gastos que eu tive na road trip de, acho que 9, 10 dias. E foi muitos lugares que eu fiz com minha amiga Isla e a gente colocou todos os gastos no aplicativo. E essa é uma dica. Existe um aplicativo que eu até baixei aqui no tablet que chama Splitwise. Então as pessoas que estão viajando juntos, em vez de ficar fazendo conta de quanto gastou para dividir os gastos, pode usar esse aplicativo. E esse aplicativo faz todos os cálculos e no final fala quem deve pagar quem. Então é muito simples e não tem confusão nenhuma. Então eu vou usar os gastos que ficou salvos nesse aplicativo e vou dizer quais foram os gastos com hotel, com alimentação, com passeios, com comida e com aluguel de carro. Essa é a primeira vez que eu fiz esses gastos que vai ficar mais accurate, porque geralmente eu não lembrava muito e então tem como lembrar porque fica tudo salvo aqui. Mas quais foram os gastos principais que a gente teve nessa viagem? Foi com carro, gasolina, com parking, a gente gastou algumas vezes com estacionamento, com hotel, comida e os passeios. E a viagem que durou mais ou menos 10 dias, a gente visitou vários estados. A gente foi para o estado de Kentucky, a gente foi para Tennessee, foi para South Carolina, North Carolina, Richmond. A gente foi também para... Qual foi o outro estado? Acho que foi no total 6 estados ou 7 estados. E começando com o carro. A gente tentou alugar um carro antes, por quê? Geralmente fica mais barato. Mas acabou que a gente não planejou direito a viagem e a gente não conseguiu alugar o carro logo com antecedência. Então a gente teve que alugar em cima do dia e ficou bem caro. Por quê? Comparando com a road trip que eu fiz antes para Califórnia, que foi a mesma quantidade de dias, mais ou menos 9 dias, e custou menos de $200. Se eu não me engano, foi $199, $197 para 9 dias de viagem na Califórnia. Então foi muito mais barato. Lembrando que a gente pegou o carro em Las Vegas e entregou em Las Vegas. A gente fez a viagem de Las Vegas para a Califórnia e voltou para Las Vegas. Então, talvez por isso tenha ficado mais barato. E já a viagem que a gente fez no East Coast, a gente pegou ele em Chicago e entregou em Richmond. Então a gente entregou em lugar diferente, talvez tenha ficado mais caro por causa disso. E com seguro, o carro ficou por $836. Lembrando que a gente também não pagou seguro na Califórnia, não tinha pago seguro na Califórnia, mas lá a gente teve que pagar porque ele falou que era obrigatório. E eu não sabia que não era obrigatório, então eu paguei pelo seguro. Eu vou falar os gastos para 2 pessoas, porque a gente dividiu esses gastos para 2 pessoas, mas poderia ser dividido por 3, caso tiver 3 ou 4 pessoas viajando junto, mas nesse caso só foi eu e Isla. Então o carro foi total de $836 com seguro para 9 dias. Com gasolina. Então, a gasolina nos Estados Unidos é barato. Eu não lembro realmente quanto é que estava, mas o galão. Mas a gente sempre via que estava na metade do tanque e enchia, né, completava. Então aqui tem vários gastos de gasolina nesse aplicativo, né, no Splitwise. E era geralmente menos de $20 para encher o tanque. Tipo $17, $18. A gente abasteceu o carro nessa viagem toda, 7 vezes. Que deu um total de $120. Então, só com gasolina na viagem toda foi $120. Lembrando que para 2 pessoas. O parking que a gente geralmente deixava em um lugar que não precisava pagar. Mas às vezes tinha que deixar um carro em um hotel pago. Por exemplo, num hotel a gente teve que pagar $25 por noite. Ou às vezes era tipo $10, $5. Então eu coloquei aqui 50. Pode ser mais ou menos, dependendo de onde a pessoa estiver viajando. 50 para 2 vezes. O hotel, a gente também não pesquisou nada com antecedência, então a gente misturou. A gente ficou em Airbnb, às vezes ficava num hotel pelo Booking, às vezes... então geralmente era variado. E a gente ficou em quantos lugares diferentes? 6 lugares diferentes. Então realmente foi 6 estados que a gente provavelmente ficou. E variava de $100, $50 pelo total, né? Então, o total com gastos de hotel foi $697. Dividido para 2 pessoas, né?
que eu vou falar o valor total depois dividido para uma pessoa só. Então, com o hotel, foi 697 dólares, para eu acho que 9 dias. Poderia ser mais barato? Poderia, se a gente pesquisasse com antecedência. Comida. Comida sempre vai variar. Porque a pessoa pode comer em um restaurante de 5 dólares ou pode comer num restaurante de 50 a 100 dólares. Nessa viagem, a gente não teve tantos... A gente não pensou muito no que comer. A gente geralmente comprava comida no mercado ou para tomar café, ou às vezes jantar, ou às vezes a gente jantava no restaurante, tipo Chipotle, ou fast food, ou comida chinesa. E eu acho que a comida mais cara que a gente teve foi num restaurante de seafood, que foi Myrtle Beach, que era tipo comida marinha, comida do mar. Então, que foi 57 dólares, incluído as chips, as taxes, e a gente comia o tanto que quisesse de frutos do mar. Então, foi 57 dólares, mas a gente geralmente comia Chipotle, comida chinesa, aqui tá falando 20 dólares por dois, 22 dólares por dois. E mercado, a gente também fazia mercado, então acho que teve aqui 85 dólares de mercado, que a gente deixava a comida, as coisas no carro e levava pro hotel onde que a gente ficasse. Então, total de comida, médio, foi 212 dólares, médio, porque aqui eu não coloquei os gastos que eu tive, por exemplo, tipo, vamos tomar um sorvete, e eu comprava do meu dinheiro, e ela comprava do dela. Aqui só foi os gastos que a gente teve no aplicativo, então provavelmente a gente comprou coisa separado, né? Mas eu não lembro, então eu não coloquei aqui. Deu 212 dólares para os dois. E os passeios? A gente não fez muitos passeios pagos, mas a gente fez deixa eu olhar aqui no aplicativo que tem mostrando qual foi. A gente fez um caiaque em Indiana, tipo uma lagoa que tinha lá, foi 27 dólares por dois. White State River, que isso foi em Kentucky, foi 15 dólares, que não foi nem caro. E a gente foi também no museu, 20 dólares por dois. E o mais caro foi o City Pass de Atlanta, que o City Pass dava direito a visitar 5 atrações e deu 169 por dois. Então, esse foi os únicos passeios pagos que a gente fez. Total, 224 por dois. O resto dos passeios que a gente fez foi tudo gratuito, né? Porque a gente estava de carro e alguns passeios geralmente não precisava pagar mesmo. Então, de gastos, de carro, gasolina, estacionamento, hotel, comida e passeios, para os dois, que foi uma viagem que a gente não economizou tanto, mas também não gastou tanto, foi 1.937 dólares para duas pessoas. Uma viagem de 9 dias ou 10 dias, sem incluir os voos, né, que eu não coloquei aqui, porque eu fui para Chicago de voo e voltei de Richmond para Nova York de trem. Então, sem esses gastos que eu esqueci de colocar, foi 1.937 por dois. Dividindo para duas pessoas, deu 968 dólares para cada. Eu acho que eu paguei 50 dólares, 70 dólares de avião de Nova York para Chicago. E eu acho que eu paguei uns 60 dólares de trem voltando de Richmond para Nova York, mas eu não lembro. Então coloca mais 100 dólares aí. Eu já fiz viagens mais baratas, viajando sozinho, porque geralmente eu ficava em hostel, barato, comprava comida muito mais barato na rua, então dá para gastar menos. Mas também dá para gastar mais. Se a pessoa for ficar em hotel muito melhor, ou for comprar comida mais cara, ou a gente poderia ter economizado também muito no carro, que foi o que mais gastou aqui. Mas como a gente alugou em cima da hora, não teve como economizar. Então esse é o preço para uma viagem de 9 dias. Que deixa eu me lembrar quais foram os estados. Ah, achei. É o carro do ovo. O carro do ovo vai passar bem agora. Então, a gente saiu de Chicago. Eu saí de Nova York, fui pra Chicago, encontrei ela, que ela morava em Chicago. A gente foi pra Indianapolis, depois a gente de Kentucky. A gente foi pra Tennessee, pra Nashville. Depois foi pra Atlanta. Depois foi pra Carolina do Sul, em Charlotte. Depois foi pra Carolina do Norte. Que passou a gente também na praia, que era Myrtle Beach. E depois foi pra Richmond. Então foi... Quantos estados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 estados. 7 estados em 9 dias. Às vezes a gente passava 2 dias em um estado, ou às vezes a gente só passava 1 dia em um estado, que era mais do que suficiente. Então, espero que vocês tenham entendido esse vídeo. E lembrando que cada pessoa pode fazer um tipo de orçamento diferente. Espero que vocês assistam os próximos vídeos e até a próxima.